Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. A partir de hoje é realizada aos domingos às 9h30 da manhã. É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra do Senhor. Palavra que produz vida ao nosso coração, palavra que nos revela a graça salvadora de Jesus Cristo, palavra que mostra os nossos erros, mostra onde é que nós temos que mudar a nossa vida e palavra também que nos ajuda sempre a melhorar, a nos aperfeiçoarmos à imagem de Cristo, para que nós estejamos preparados para realizar toda a boa obra que Deus tem preparada para a nossa vida. Que nós possamos ter um tempo abençoado de estudo a partir desse momento. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e a fazer uma oração junto comigo, suplicando a iluminação do Espírito Santo de Deus nessa nossa hora de estudo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dia, te agradecer pela vida, Senhor, pelos meus irmãos e minhas irmãs que estão junto comigo nesse momento com o propósito de estudar a Tua Palavra. Querido Deus, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, abra o nosso entendimento, Senhor, nos dê clareza para que nós possamos entender o texto bíblico, para que nós possamos entender a sua relevância para a nossa vida, Senhor, e para que nesta manhã nós sejamos edificados através daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Esta é a oração que nós fazemos gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, atualmente na nossa escola bíblica, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Nós já estudamos todo o capítulo 1 da carta e a partir de hoje nós iniciaremos o estudo do capítulo de número 2. Se você perdeu alguma aula, ou se você não assistiu nenhuma das nossas aulas até aqui, eu quero te lembrar que todas elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube e eu te aconselho a assistir às nossas últimas aulas para que você possa entender um pouco melhor tudo aquilo que for falado hoje. Antes de nós lermos o capítulo 2 e passarmos ao estudo da nossa lição propriamente dita, é importante, meus irmãos, a gente lembrar algumas coisas fundamentais que nós já aprendemos sobre a carta aos Gálatas. Especialmente porque já faz mais de um mês desde a nossa última aula e é muito importante a gente lembrar pelo menos um ponto essencial que vai nos ajudar a entender não só o capítulo 2, mas toda a epístola que o apóstolo Paulo escreveu. E esse ponto fundamental que eu quero lembrar com vocês no início dessa aula é o motivo que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua carta. E esse motivo foi uma heresia que estava sendo ensinada por alguns líderes judeus. Basicamente, meus irmãos, essa heresia exigia dos novos convertidos gentios, lembrando que gentio era todo aquele que não era judeu, que estes observassem também a lei de Moisés para completarem e alcançarem a sua salvação. Em outras palavras, eles deveriam crer em Jesus, viver conforme aquilo que ele ensinou, mas era fundamental que eles também cumprissem as exigências da lei, tais como a circuncisão, a guarda do sábado, as restrições alimentares, dentre outras coisas que eles precisavam observar para serem de fato salvos ou para serem aceitos por Deus. Paulo escreve então, meus irmãos, essa carta aos Gálatas para defender o verdadeiro evangelho da graça de Deus, para enfatizar que a nossa salvação não depende daquilo que nós fazemos, depende daquilo que Deus fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. A partir dessa perspectiva, no capítulo 1, que foi o capítulo que nós estudamos até aqui, Paulo manifesta o seu assombro por ver que muitos irmãos da igreja da Galácia estavam se deixando seduzir por esta heresia. Além disso, meus irmãos, nós vemos também o apóstolo Paulo defendendo a sua autoridade apostólica e também a credibilidade do evangelho que ele pregava. Isso era necessário porque neste embate teológico
entre Paulo e aqueles cristãos judaizantes, seus adversários tinham como argumento que Paulo era uma espécie de apóstolo de categoria menor, ou de segunda categoria. Eles afirmavam que a sua autoridade não era a mesma do que a autoridade dos apóstolos que viveram com Jesus. E, portanto, o seu evangelho poderia sim ser questionado. Diante desses ataques, Paulo ele utiliza a maior parte dos capítulos 1 e 2 para defender a sua autoridade apostólica e também mostrar que o seu evangelho ele não vinha de homens, o seu evangelho vinha diretamente do próprio Cristo. Quando nós chegamos, irmãos, no capítulo 2, que é o capítulo que a gente vai começar a estudar hoje, nós vemos a continuidade desta defesa por parte de Paulo, também utilizando fatos da sua história recente, com o objetivo de mostrar aos Gálatas que ele era, sim, um verdadeiro apóstolo e que a sua mensagem era o puro evangelho de Cristo Jesus. O tema da nossa aula de hoje é o seguinte: Biografia Apostólica, parte 3. Pois é, nós tivemos a parte 1, a parte 2. Hoje nós finalizaremos essa parte biográfica da vida de Paulo com a parte 3. E o subtítulo que eu dei a esta aula de hoje foi Um Apóstolo como os Outros. Como nós temos feito, você que acompanhou as nossas últimas aulas já está acostumado, nós iniciaremos essa lição de hoje com a leitura de todo o texto bíblico. Nós faremos a exposição, versículo por versículo, explicando para os irmãos. E no final nós destacaremos as principais lições do texto para a nossa vida. Amém? Vamos ler juntos então Gálatas capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Gálatas capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 10. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos seduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E, quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mão a mim e a Barnabé, a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Amém? Palavras do Senhor. Começando então a nossa exposição, versículo a versículo, eu quero começar destacando o versículo 1, quando Paulo diz: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Meus irmãos, Paulo começa esse capítulo de número 2 com um salto temporal, comparado com o final do capítulo 1. Para nós entendermos a cronologia dos acontecimentos, o finalzinho do capítulo 1 vai nos dizer que, passados 3 anos da sua conversão, Paulo esteve na cidade de Jerusalém, onde passou alguns dias com o apóstolo Pedro.
14 anos após essa visita, Paulo voltou a Jerusalém. Aqui, meus irmãos, nós não sabemos dizer se Paulo não havia voltado nenhuma vez nesses 14 anos. Mas o fato é que aqui, nesta ocasião, ele afirma que foi 14 anos após aquela visita que ele havia feito e havia citado no capítulo de número 1. E essa visita que ele fez a Jerusalém dessa vez, não foi uma visita que ele fez sozinho. Ele tinha companheiros. E ele cita o nome desses companheiros. Estavam com ele Barnabé e também Tito. A maioria, meus irmãos, dos comentaristas bíblicos associa essa viagem de Paulo a Jerusalém aos fatos que são narrados em Atos capítulo 15. Atos 15 é um capítulo que narra um problema enfrentado por Paulo e Barnabé na igreja de Antioquia. E um problema que foi gerado justamente por aquela heresia judaizante que nós falamos no início. Diante disso, eles vão até a cidade de Jerusalém para fazer uma consulta aos líderes daquela igreja sobre como eles deveriam proceder naquele caso específico. Sendo assim, Atos 15 nos mostra o primeiro concílio da história da igreja, que foi o concílio de Jerusalém, onde os líderes da igreja, dentre outros assuntos, dentre outras coisas, discutiram a necessidade da observância da lei por parte dos gentios que se convertiam ao Evangelho. Nestes 14 anos, meus irmãos, que se passaram entre a primeira visita e essa outra visita de Paulo a Jerusalém, muita coisa aconteceu na vida do apóstolo. Resumidamente, eu vou contar algumas coisas do que aconteceu. Por exemplo, Paulo esteve em Tarso, a sua terra natal. Ele trabalhou com Barnabé em Antioquia da Síria. Ele participou também, junto com Barnabé, de uma viagem beneficente para socorrer os irmãos pobres da igreja de Jerusalém. Ele voltou a Antioquia e dali, mais uma vez com Barnabé, ele partiu para a sua primeira viagem missionária. Foi justamente entre o intervalo da primeira para a segunda viagem missionária que esta visita a Jerusalém aconteceu. E segundo o texto, Paulo esteve em Jerusalém com Barnabé e Tito. Falando brevemente sobre esses personagens, meus irmãos, Barnabé é uma figura de muito destaque desde o início da igreja primitiva. Nas Escrituras, de forma mais específica no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos cerca de 30 referências diretas a Barnabé. Dentre essas referências, nós encontramos a informação de que ele era um homem bom, ele era um homem extremamente generoso, era um homem cheio do Espírito Santo e reconhecido como um encorajador, um consolador. Certamente, meus irmãos, Barnabé era alguém que nós gostaríamos de ter ao nosso lado, de ter na nossa vida, e Paulo teve então este privilégio. Com relação a Tito, nós não temos muitas informações sobre esse personagem. Nós sabemos que ele era um filho espiritual de Paulo, ou seja, ele se converteu através da pregação do apóstolo. Nós sabemos ainda que ele foi um cooperador de Paulo na obra missionária, ora viajando ao seu lado em missão, ora permanecendo nas igrejas que haviam sido plantadas pelo próprio Paulo com o propósito de pastoreá-las. Tito, meus irmãos, como nós veremos no versículo 3, ele não foi levado pelo apóstolo Paulo nessa viagem a Jerusalém à toa. Havia um propósito por trás disso. E esse propósito se baseava no fato de que Tito era um grego. Ele era 100% gentil. Tito é levado para Jerusalém como um modelo, um estudo de caso, um exemplo vivo daquilo que Paulo defenderia no concílio de Jerusalém. Além disso, meus irmãos, a forma como Tito seria tratado pelos líderes da igreja de Jerusalém mostraria ao apóstolo Paulo o que eles realmente pensavam sobre aquela heresia. Seguindo no nosso texto, nós chegamos no versículo 2, que diz assim:
Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Nesse versículo 2, Paulo afirma que essa sua ida para Jerusalém foi em obediência a uma revelação ou a uma ordem direta de Deus. O texto não diz como, mas quando nós lemos Atos 15, nós encontramos a informação de que Paulo e Barnabé foram enviados para aquele concílio como representantes da igreja de Antioquia. Talvez, meus irmãos, a ideia de Paulo é que o próprio Deus revelou a sua vontade por intermédio da igreja e da sua escolha em enviá-los como seus representantes para Jerusalém. Na continuidade do versículo 2, Paulo afirma que em Jerusalém ele apresentou o evangelho que ele estava pregando entre os gentios. Só que ele fez isso não de maneira pública, ele fez isso de maneira particular, ele pregou apenas aos que pareciam de maior influência, conforme o texto nos diz. Estes que Paulo se refere como de maior influência, certamente eram os líderes daquela igreja. Pedro, Tiago, e aqui se atentem, meus irmãos, porque nós não estamos falando de Tiago, o filho de Zebedeu, nós estamos falando de Tiago, o irmão de Jesus. Tiago, o filho de Zebedeu, que era também o irmão de João, ele já havia sido assassinado nesse momento da história, ok? Só para você saber de qual Tiago nós estamos falando. Então ali, meus irmãos, Paulo então ele prega a esses líderes da igreja, que eram Pedro, Tiago, o irmão de Jesus, e João, nomes que são citados na sequência do texto. Nós poderíamos nos perguntar por que é que nesse momento Paulo se refere a eles desta forma. Você parou para pensar? Se referia aos líderes da igreja, aos apóstolos dessa maneira? Aqueles de maior influência? E a resposta que muitos comentaristas bíblicos dão é que Paulo, ao dizer daquela forma, tinha o propósito não de atingir aqueles apóstolos, mas tinha o propósito de atingir os líderes judaizantes ao falar dessa forma. Porque estes líderes judaizantes, eles se referiam a Pedro, Tiago e João como líderes verdadeiros, como pessoas influentes e de credibilidade no meio da igreja. Quando Paulo fala dessa forma, ele quer dizer algo como: eu expus o evangelho que prego aos gentios, àqueles que vocês mesmos consideram como líderes influentes. Paulo termina esse versículo 2 dizendo que esta exposição do evangelho aos líderes da igreja de Jerusalém acontece de forma particular para que ele não tivesse corrido em vão. E aqui, meus irmãos, há dois motivos prováveis disto ter acontecido ou de Paulo ter falado isso. O primeiro deles é que naquele contexto do concílio, haviam pessoas que eram adversárias de Paulo nesta questão. Os judaizantes já estavam infiltrados ali no meio. Ou seja, aquelas pessoas que defendiam aquela heresia, eles também estavam em Jerusalém naquele contexto e eles estavam no meio daquele concílio. Talvez Paulo tivesse algum receio de que eles, de alguma forma, o atrapalhassem na sua tentativa de expor publicamente os seus argumentos. Outro provável motivo de Paulo ter pregado em particular, e esse é muito interessante, é que o apóstolo, ao expor o evangelho que ele anunciava, que ele pregava aos gentios, ele queria observar de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais íntima, a reação dos líderes da igreja de Jerusalém. E essa reação, meus irmãos, era muito importante. Ela não podia ser influenciada por absolutamente ninguém que estivesse ali ao redor deles naquele momento. Porque Paulo queria ouvir, ver ou sentir uma resposta direta,
uma resposta objetiva, uma resposta contundente da parte deles com relação àquela questão. Não havia espaço para que eles aparentemente concordassem com Paulo, mas fossem complacentes com aquela heresia por estarem na frente daquele grupo de cristãos judaizantes. Por isso Paulo tomou esse cuidado de se reunir de forma particular com eles para mostrar qual era o evangelho que ele estava pregando entre os gentios. Na continuação do texto, chegamos ao versículo 3, que nos diz assim: mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Esse versículo 3, irmãos, na fala de Paulo, esse versículo nos mostra que os seus medos, com relação à resposta de Pedro, Tiago e João, eles se vão da maneira como ele observa que Tito, sendo 100% gentil, era tratado. Quando eu digo que Paulo sentia medo ou receio por aquele encontro, isso se deve pelo seguinte: pensem comigo. O que é que teria acontecido, meus irmãos, se Paulo e os líderes da igreja de Jerusalém discordassem naquele momento sobre aquele tema teológico tão importante? Você já pensou o que teria acontecido se Pedro, Tiago e João tivessem uma opinião diferente da opinião de Paulo? No mínimo, aquela igreja que havia acabado de nascer se dividiria. Nós teríamos, meus irmãos, duas igrejas. Nós teríamos a igreja dos judeus e a igreja dos gentios. E isso seria péssimo para o evangelho e para o reino de Deus. O que estava em jogo ali para Paulo naquele momento era muito valioso. Por isso nós podemos dizer que Paulo sentia sim medo, Paulo sentia sim temor do que poderia acontecer. Mas a forma como Tito é tratado pelos líderes daquela igreja certamente aliviou o coração de Paulo. Sendo grego, sendo gentil, ele não foi obrigado por ninguém a circuncidar-se para ser aceito no meio do povo de Deus. Tito foi considerado um legítimo cristão, não pelo que ele apresentava no seu exterior, mas por quem ele havia se tornado interiormente. Comentando sobre esse versículo, o reverendo Timothy Keller diz algo muito interessante. Ele diz assim: a aparência exterior tem a ver com nossos atos, a interior com o nosso ser, e o cristianismo tem a ver com quem sou em Cristo, não com o que faço por Ele. Ou seja, meus irmãos, eu sou um cristão por quem eu sou internamente em Cristo, não pelo que eu posso fazer exteriormente por Ele. Aqueles cristãos judaizantes, eles diziam que um verdadeiro cristão era alguém que praticava as obras da lei como algo que poderiam fazer para conquistar a sua salvação. Paulo, por outro lado, dizia que um verdadeiro cristão nascia de dentro para fora, não de fora para dentro. O verdadeiro cristão e o verdadeiro cristianismo surge de um coração que é salvo e transformado pela graça de Deus. E ao olhar para Tito, eles entenderam que aquele homem era sim um verdadeiro cristão por seu interior e não por aquilo que ele poderia demonstrar exteriormente. Na continuidade do texto, nós chegamos no versículo 4, e ele nos diz assim: isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Queridos irmãos, nesse versículo 4, Paulo vai dizer que esse medo ou esta preocupação de como Tito seria tratado surgiu por causa de falsos irmãos que haviam se infiltrado no meio da igreja para espreitar ou para espionar a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus
e ao observar essa liberdade, traçarem estratégias para reduzi-los novamente ao jugo da escravidão. Essa temática da liberdade em Cristo e da escravidão da lei, ela vai ser explorada de uma maneira mais aprofundada por Paulo nos capítulos que vêm a seguir na carta aos Gálatas. Mas eu quero falar rapidamente sobre isso. A ideia de Paulo, meus irmãos, é que a lei aprisiona, no sentido em que ela é um fardo insuportável sobre a vida daqueles que vivem por ela. E é interessante porque o próprio Pedro, no Concílio de Jerusalém, se refere à lei dessa forma. Em Atos 10:15, Pedro diz assim: agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Irmãos, a salvação pelas obras da lei exigia um cumprimento completo de tudo aquilo que era exigido. Dependia da luta, dependia do esforço pessoal da humanidade viver segundo a lei para obter dessa forma a sua salvação. O problema é que em toda a história da humanidade apenas uma pessoa conseguiu cumprir toda a lei, conseguiu ser obediente em tudo, e essa pessoa foi Jesus Cristo. Para os demais seres humanos, por mais que se esforçassem, por mais que lutassem, era impossível viver em obediência completa à lei de Deus. E é nesse sentido, irmãos, que a lei escraviza, que a lei é um fardo impossível de suportar. Porque quanto mais nos debatemos, quanto mais nós lutamos diante da lei, nós percebemos que pelas nossas próprias forças nós não conseguimos sair do lugar. O que é que nos liberta dessa situação? O que nos liberta dessa situação, e Paulo é bem claro nessa carta, é Cristo e o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Porque aquilo que nós não conseguiríamos fazer, Jesus Cristo conseguiu e Jesus Cristo fez por nós. Ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu todas as exigências de Deus e ele imputou sobre a nossa vida, ou seja, ele conquistou a nossa salvação e a entregou a nós de graça e pela sua graça. A sua obediência a toda a lei é imputada a nós, não porque nós merecíamos, não porque nós conquistamos pela nossa própria força, mas porque Cristo na cruz conquistou por nós. Cristo nos libertou da escravidão da lei e do pecado. Cristo nos trouxe para o reino do seu amor, onde há plena liberdade, onde eu não preciso seguir uma lista de regras do tipo faça ou não faça para ser salvo. Eu não sou salvo, meus irmãos, por obedecer a Deus. Eu obedeço a Deus porque Ele me salvou. E isto é fundamental para nós experimentarmos esta liberdade que Cristo conquistou por nós na cruz. Eu sou livre das amarras do pecado. Eu sou livre do peso opressor da lei que exige que eu seja aquilo que eu não consigo ser pelas minhas próprias forças. E esta liberdade, como Paulo vai nos falar no capítulo 5, essa liberdade eu uso para o Senhor. Eu uso para a glória de Deus. Eu uso para fazer aquilo que agrada ao Deus da minha salvação. Não como um peso ou como um fardo. Não como algo que determinará se eu irei ou não irei para o céu. Porque Cristo garante isso para mim. Mas como uma forma, meus irmãos, de agradecer ao Senhor por tão grande bênção na minha vida. Paulo estava lutando com todas as suas forças para que os cristãos vivessem o verdadeiro evangelho que os conduzia a esta liberdade, em detrimento a um falso evangelho que os fazia olhar para trás e buscar como base da sua salvação
algo ultrapassado, algo que já havia sido completamente cumprido por Jesus, algo que já não fazia mais qualquer sentido na nova aliança. Dando continuidade, nós chegamos no versículo 5. E no verso 5, Paulo diz assim: a esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Nesse verso 5, irmãos, Paulo deixa claro que a estes judaizantes ele não daria trela, ele não se submeteria a eles em nenhum momento. Paulo, meus irmãos, foi enérgico na defesa do Evangelho, para que aqueles cristãos da Galácia pudessem continuar vivendo a verdadeira liberdade, que só é conseguida, que só é recebida através de Jesus Cristo e através do seu puro e verdadeiro Evangelho. O versículo 6 fala assim: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Aqui nós vemos Paulo rebatendo de uma maneira bastante direta aquele argumento dos líderes judaizantes que nós vimos lá no início, de que os líderes da igreja de Jerusalém tinham mais autoridade ou credibilidade que Paulo. Da forma como esse versículo foi traduzido aqui, irmãos, nos dá a impressão de que Paulo está sendo agressivo, até mesmo num tom bastante irônico contra os líderes da igreja de Jerusalém, menosprezando-os como inferiores a ele. Mas esta não é de forma alguma a ideia do texto. Lembrem de que aqui na carta aos Gálatas, Paulo também está se dirigindo aos cristãos judaizantes que lhe faziam oposição e que usavam aqueles líderes da igreja de Jerusalém para atacá-lo. Nesse versículo 6, Paulo está dizendo que não interessa quem os judaizantes afirmavam que eles eram, porque Deus não aceita a aparência do homem. Deus não aceita a aparência do homem. O fato deles usarem o rosto, a aparência de Pedro, Tiago ou João, não valia nada para o apóstolo Paulo. Ou seja, o que interessava, irmãos, não eram os fatos externos de quem eles haviam sido ou da posição que eles ocupavam, mas daquilo que eles criam, daquilo que saía do seu interior. E com relação a isso, Paulo vai dizer no final do versículo 6, que esses líderes, eles não acrescentaram nada ao que ele havia dito. E isso quer dizer algo muito interessante. Isso quer dizer que eles concordaram plenamente com o evangelho que Paulo anunciava aos gentios, sem tirar ou colocar coisa alguma. E aí no versículo 7, na continuidade, nós encontramos o seguinte: pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. A gente vai parar aqui. Segundo o versículo 7, ao ouvir Paulo e ver a sua capacidade singular de anunciar o evangelho aos gentios, Pedro, Tiago e João tiveram discernimento da parte do Senhor de que eles estavam anunciando o mesmo evangelho para públicos diferentes. E no anúncio do evangelho, irmãos, eles entenderam que a sua essência era indiscutível, mas que a forma como ele era apresentado poderia ser adaptada considerando o público-alvo. Usando aqui uma ilustração para que você entenda isso, a essência da mensagem do Evangelho, ela é uma só. O Evangelho fala sobre uma só verdade, mas a forma como ele é apresentado pode ser variada. Nós podemos apresentá-lo através de uma música, através de uma canção, nós podemos apresentá-lo através de uma peça teatral, nós podemos adaptar a forma, a maneira como nós falamos, dependendo do contexto onde nós estamos.
Por exemplo, se nós estamos falando para jovens, ou para adolescentes, ou para crianças, se nós estamos num ambiente urbano ou num ambiente rural, se a cultura onde nós estamos é diferente da nossa, tudo isso tem que ser considerado para nós adaptarmos não a essência, mas a forma como o Evangelho deve ser apresentado. Apesar de ser o mesmo Evangelho, houve um entendimento entre os líderes da igreja de que Pedro deveria concentrar o seu ministério entre os judeus, enquanto Paulo concentraria o seu ministério entre os gentios. Quando o texto fala, irmãos, que a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, aqui quer dizer basicamente o que foi confiado a Pedro, o anúncio do evangelho entre aqueles que eram da circuncisão, ou seja, os judeus. Não quer dizer de forma alguma que o evangelho de Pedro, ou que o evangelho que Pedro anunciava, exigia a circuncisão dos novos convertidos. São termos que eles usam. O da circuncisão seriam os judeus e os da incircuncisão seriam os gentios. No versículo 8 nós lemos o seguinte: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E o entendimento de Paulo, irmãos, segundo o versículo 8, era que, independente do público em que eles estivessem atuando, Deus continuava operando de forma eficaz. O evangelho era eficaz, gerava frutos, gerava transformação de vidas, tanto entre os judeus como também entre os gentios. Não havia necessidade alguma de fazer alterações ou adaptações na essência do evangelho ou naquilo que o evangelho ensinava de forma central, para que ele fosse mais aceitável entre aqueles diferentes grupos. O mesmo evangelho operava eficazmente, tanto em um como também no outro. Versículo 9. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Aqui, meus irmãos, nesse verso 9, Paulo apresenta aos Gálatas o desfecho do seu encontro com Pedro, Tiago e João, após anunciar particularmente a eles o Evangelho. Segundo Paulo, houve reconhecimento da parte deles que a graça de Deus havia sido dada também a Paulo e também agia na vida das pessoas por intermédio dele. Isso queria dizer, meus irmãos, que Paulo foi reconhecido por eles como um verdadeiro apóstolo, com a mesma autoridade, com a mesma legitimidade ao falar do Evangelho. E principalmente, meus irmãos, houve ali o carimbo da parte daqueles líderes de que o Evangelho que Paulo anunciava era de fato o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. E eles selaram esse encontro, esse entendimento entre todos com um aperto de mão. Esta, meus irmãos, era uma tradição no mundo antigo e uma tradição que certamente se estende até os nossos dias. Quando nós entramos em comum acordo com alguém, o nosso aperto de mão, quando nós estendemos a mão para uma pessoa, é um selo, é um compromisso de que aquilo que foi acordado certamente acontecerá. E segundo Pedro, Tiago e Cefas, Cefas aqui é Pedro, e João, eles todos estenderam a mão direita uns aos outros, inclusive Barnabé também acabou participando daquela confraternização, e com aquele aperto de mão, eles então sacramentaram o que havia sido decidido. Paulo termina o versículo 10 do capítulo 2 dizendo assim: somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Nesse versículo 10, Paulo ele registra que no fim desse encontro, a gente não sabe se foi antes ou depois eles apertarem as mãos, houve uma recomendação adicional dos líderes da igreja de Jerusalém, que ele não se esquecesse dos pobres.
Meu irmão, minha irmã, toda a Bíblia, toda a Escritura nos mostra que Deus sempre teve um cuidado especial com o pobre. Esse cuidado, ele é exigido, ele é imposto pela lei de Deus. Esse cuidado, essa vontade de Deus com relação a isso é manifesto através dos profetas do Antigo Testamento. Ele é enfatizado no ministério terreno de Jesus e ele também está claramente presente na vida da igreja primitiva. Os líderes de Jerusalém lembram Paulo que uma parte essencial do cristianismo e do evangelho era o cuidado com os pobres. É como se eles dissessem mais ou menos assim: irmãos, Paulo, você vai sair agora para pregar o evangelho entre os gentios. Só não se esqueça do cuidado com os pobres. Não deixe que nada roube a sua atenção com relação a isso. Não deixe que nada te atrapalhe em cumprir aquilo que Deus quer de nós como o seu povo. E Paulo prontamente responde no fim do versículo 10, de que ele se esforçou para cumprir o que haviam pedido a ele. É importante, meus irmãos, nós lembrarmos que naquele contexto, economicamente falando, os cristãos gentios tinham mais dinheiro, tinham mais posses do que os cristãos judeus, especialmente aqueles que viviam na região da Judéia. Os locais onde viviam espalhados pelo Império Romano, no caso dos gentios, eram economicamente mais desenvolvidos que Jerusalém, que Israel. É sabido, por exemplo, meus irmãos, que naquele contexto, os cristãos da Judéia passavam grandes necessidades financeiras. Tanto é que o próprio Paulo, mais de uma vez, participou de campanhas para o levantamento de ofertas para socorrer financeiramente aqueles pobres de Jerusalém. Portanto, meus irmãos, Paulo deveria zelar para que houvesse em todos os cristãos gentios o sentimento do cuidado pelo pobre, especialmente pelos pobres que pertencem à família da fé. Amém? E assim então nós finalizamos a exposição desses 10 primeiros versículos do capítulo 2. Para nós concluirmos, irmãos, quais são as lições práticas que a gente pode extrair hoje, né? Eu quero destacar algumas para a sua reflexão e eu quero fazer um breve comentário sobre cada uma delas. A primeira lição que eu vejo nesse texto é que Deus revela a sua vontade por meio da igreja. Deus revela a sua vontade por meio da igreja. Como nós falamos, irmãos, Paulo afirma que a sua ida a Jerusalém se deu por uma revelação da parte de Deus. E quando a gente lê Atos 15, nós vemos que essa revelação se deu por meio da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E como membros desse corpo, ela é um dos meios que Deus usa para revelar a sua vontade para a minha e para a sua vida. Quando nos reunimos em assembleia, por exemplo, para eleger um oficial, um presbítero ou um diácono, apesar de nós votarmos, irmãos, a nossa constante oração é que a vontade de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja seja manifesta através do nosso voto. Na minha própria vida, na minha própria história, quando eu comecei a me sentir chamado para o ministério pastoral, Deus usou muitos irmãos da minha igreja para confirmar esse chamado no meu coração. Quando você estiver buscando a vontade de Deus, a igreja é um excelente ponto de partida para isso. Converse com os líderes, converse com irmãos e irmãs mais experientes na fé do que você. Esteja profundamente envolvido no corpo de Cristo e dessa forma a voz do Senhor soará mais nítida aos seus ouvidos e mais compreensiva ao seu coração. Portanto, assim como Deus manifestou a sua vontade na vida de Paulo e Barnabé através da igreja, Deus ainda hoje usa a sua igreja para mostrar a vontade dele para a nossa vida. A segunda lição, meus irmãos,
é que nós devemos ter muito temor a Deus e muito zelo pela sua igreja. Conforme nós falamos, apesar de não estar no texto de forma explícita, mas implicitamente nós conseguimos perceber o medo presente no coração de Paulo pelo que poderia acontecer naquele concílio. Especialmente, meus irmãos, o medo de que a igreja viesse a se dividir por causa daquela questão. Meu irmão, minha irmã, o temor ao Senhor da igreja e o amor ao corpo de Cristo demonstrados por Paulo naquele momento devem ser referência, devem ser um modelo para nós. A vontade de Deus, sem dúvida alguma, é que o seu corpo, o corpo de Cristo, viva em uma unidade perfeita. Mesmo sendo diferentes, Deus quer que nós nos encaixemos, mesmo diante das nossas diferenças, para vivermos como um só corpo no Senhor. Diante disto, nós deveríamos ter muito mais temor ao tratar de questões que podem nos dividir, ao tratar de questões que podem nos separar uns dos outros. Há irmãos na igreja, não estou dizendo na nossa de forma específica, mas isso acontece em toda igreja. Há irmãos na igreja que por qualquer motivo entram em conflito. Parece que tem um espírito conflituoso. Entram em conflito com o pastor, entram em conflito com a sua liderança, entram em conflito com os demais irmãos. Nós sabemos que conflitos, infelizmente, acontecem. Mas nós devemos ter muito temor e muito amor ao corpo de Cristo para não deixar que esses conflitos, que muitas vezes são tão pequenos, cresçam ao ponto de se tornarem conflitos graves. Conflitos que nos levam à cisão, à separação do nosso próprio irmão e muitas vezes à divisão da própria igreja. Nós devemos zelar, irmãos, para que não hajam panelinhas, para que não hajam pequenas divisões no corpo de Cristo e divisões, grupos que muitas vezes declaradamente são adversários uns dos outros. Isso não pode acontecer. Nós precisamos ter mais temor ao Senhor e precisamos ter mais amor ao corpo de Cristo quando nós pensamos nessas questões. Porque esse tipo de situação não pode acontecer entre nós. Por mais que nós tenhamos as nossas diferenças, dentro do corpo de Cristo, aquilo que nos une é infinitamente maior do que qualquer coisa que possa nos separar. E diante daquilo ou daquele que nos une, os nossos gostos, as nossas preferências pessoais, o nosso orgulho e tudo mais que nos levam ao conflito devem cair por terra, devem ser deixados de lado. A próxima vez, meu irmão, minha irmã, que surgir no seu coração qualquer sentimento que te conduza ao conflito ou à cisão, à divisão com qualquer irmão na fé, pense no bem maior. Pense na igreja do Senhor e você verá que aquilo, na maioria das vezes, é uma coisa pequenininha que poderia ser resolvida sem maiores dificuldades. E muitas vezes, pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, que é pecado, nós acabamos deixando isso crescer ao ponto de se tornar insustentável. Portanto, que eu e você, assim como Paulo, possamos ter mais temor a Deus e mais amor pela sua igreja. A terceira lição, irmãos, é que o nosso cristianismo ele é revelado pelo nosso interior, não pelo exterior. Ao falar sobre Tito, Paulo deixa claro que ele havia sido reconhecido como cristão, não por qualquer marca externa na sua carne, como a circuncisão. Ele havia sido reconhecido, irmãos, porque o seu cristianismo brotava do seu interior, brotava daquilo que nascia do seu coração. A presença do Espírito de Cristo era visível na sua vida. O fato, meu irmão, minha irmã, é que você pode falar como um cristão, se vestir como um cristão,
postar coisas de cristãos na sua rede social, até mesmo frequentar uma igreja cristã e nunca de fato ter sido um cristão. O que te define como um discípulo de Cristo não é o que você demonstra externamente, na sua aparência, mas é o que você é no seu interior, no seu coração. Máscaras não te levam ao céu. Você pode usar a máscara de cristão o quanto quiser, mas no dia final só estarão com o Senhor os que levarem a marca de Cristo no seu coração, no seu interior. A quarta lição, meus irmãos, minhas irmãs, é a penúltima, nós já vamos acabar, é a seguinte: não devemos nos deixar seduzir pelo legalismo. Talvez você já tenha ouvido essa palavra legalismo algumas vezes na sua vida, mas talvez você não saiba bem ao certo o que isso significa. Ser legalista é cobrar ou exigir das pessoas aquilo que Cristo nunca cobrou ou nunca exigiu. Ser legalista é uma tentativa de acrescentar algo à obra de Cristo que já é completa, que não necessita de acréscimos. É colocarmos pesos desnecessários sobre as pessoas, com a ideia de que para serem plenamente aceitas por Deus, elas devem cumprir a nossa lista de regras, a nossa lista de faça ou não faça. Todas as vezes que o nosso cristianismo parte do princípio que para ser cristão eu tenho que primeiro obedecer toda a lei de Deus, eu me torno legalista. Como nós falamos, irmãos, Deus não coloca sobre nós o pré-requisito de cumprirmos a sua lei para sermos aceitos por Ele. Nós somos aceitos por Ele em primeiro lugar e por isso nós obedecemos aos seus mandamentos e vivemos conforme a sua vontade. Inverter essa lógica nos conduz ao legalismo, nos conduz à hipocrisia de exigir das pessoas uma vida que nós mesmos, a maioria das vezes, não conseguimos viver. Legalismo, meus irmãos, ou legalista, é alguém que toma a lei de Deus e a usa contra pessoas, para agredi-las, para feri-las, para machucá-las, ou então a apresenta como uma maneira delas conquistarem a sua salvação. Eu vou tentar ilustrar isso com uma história fictícia. Vamos supor que você tenha um colega de trabalho que é viciado em bebida e cigarro, trai a esposa, não dá atenção para os filhos, é mau caráter, enfim, é uma pessoa difícil de se lidar. Você, como cristão, como cristã, é chamada pelo Senhor para pregar o Evangelho a toda criatura. E o seu colega se enquadra nesse grupo das criaturas de Deus. Ao considerar a hipótese de abrir a sua boca e pregar o Evangelho para ele, se você pensar algo do tipo, para vir à igreja, esse cara vai ter que abandonar o cigarro, a bebida, parar de trair a esposa, cuidar melhor dos filhos e etc. Se você tiver esse tipo de pensamento, você já estará demonstrando um espírito legalista. Um espírito que diz, para se converter, você terá que seguir uma lista de regras. Meus irmãos, o Espírito de Cristo, o Espírito da graça, diria que este colega de trabalho da nossa história deveria primeiro conhecer o Senhor Jesus, o seu poder e ser salvo através do Evangelho. Após esse encontro com Cristo, após a sua salvação, é que se inicia o processo de santificação, onde a sua vida aos poucos vai sendo transformada pelo Senhor. Preste bem atenção no que eu vou te falar. A santificação nunca precede a salvação. A santificação nunca, em nenhuma hipótese, vem antes da nossa salvação. Se isso acontecer, é legalismo.
Nós não nos tornamos santos para sermos salvos pelo Senhor. Pelo contrário, nós somos regenerados, somos salvos pelo Senhor. E a partir daí, nós iniciamos a nossa jornada de santificação. E uma jornada que dura até o fim da nossa vida. Não entender isso nos conduz ao legalismo, assim como aconteceu com aqueles cristãos judaizantes das igrejas da Galácia. Por fim, meus irmãos, a quinta e última lição que a gente extrai desse texto é que nós não podemos esquecer que o cuidado com o pobre está no centro da fé cristã. Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que nós fechamos os nossos olhos para aqueles que estão à nossa volta, passando fome, frio, sede ou sendo oprimidos por causa da sua situação social, nós estamos negando a Cristo. Vocês querem saber de onde eu tirei isso? O próprio Jesus deixa isso claro para a gente no Evangelho. Em Mateus capítulo 25, o Senhor Jesus deixa claro que socorrer ao necessitado é a mesma coisa que socorrê-lo. Ao mesmo tempo que negar o socorro a quem precisa é a mesma coisa que negar a Cristo. Como eu disse, irmãos, o cuidado com o pobre é bíblico e é exigido pelo Senhor de todos aqueles que pertencem ao seu povo, sem exceção. E as Escrituras deixam claro para nós que a falta do cuidado com o pobre é um sintoma de um problema sério que nós temos na nossa espiritualidade. Segundo Isaías capítulo 1, o nosso culto, por mais perfeito, por mais belo que seja, pode ser rejeitado pelo Senhor quando a igreja deixa de cuidar do pobre, deixa de cuidar do necessitado. Que nós possamos ser uma igreja sensível à necessidade das pessoas e que nós possamos, irmãos, estar sempre com as mãos estendidas para todos aqueles que precisam. Esta é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Que Deus assim te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado a todos por terem participado desse nosso estudo de hoje. Nós estamos disponibilizando aqui na tela o nosso telefone, o nosso WhatsApp. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, por favor, mande uma mensagem para mim e eu irei respondê-la com o maior prazer. Nós nos encontraremos no próximo domingo, também às 9h30, para a continuidade do nosso estudo nesse capítulo 2 do livro de Gálatas. Tenham todos um excelente domingo e nós nos vemos logo mais à noite, às 19 horas, para o nosso culto de celebração. Até mais, se Deus assim permitir.